Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Geralmente eu deixo spoilers para dar no final do vídeo, eu aviso quando vou dar para as pessoas desligarem, né? Só que essa docu-série em 4 episódios que tem no Max me deixou tão bravinho por causa de uma coisa que eu vou ler aqui para vocês, que eu achei propaganda enganosa, que eu vou falar sem me preocupar se eu estou dando spoiler ou não. Então, se você quiser, já para por aqui, tá? Não tá de mandar pro Procon. Porque assim, o documentário chama The Truth About Jim. Bom, para começar que a gente não vai conhecer essa verdade sobre o Jim. Em português eu não sei nem como foi chamado, porque no meu aplicativo aqui só tá o título em inglês. Bom, aí no episódio 4, eu li tudo isso antes de começar a assistir, né? Tá dizendo assim, a investigação de Sierra, que é a moça lá, neta do cara que tá fazendo investigação sobre o avô dela. A investigação de Sierra sobre seu avô e a jornada de sua família chega a um final impressionante. Não é nada impressionante. Na verdade, nem chega a um final. Aquilo que está se propondo a achar a verdade sobre o Jim não vai chegar a um final, tá? Eu achei assim, ficou parecendo um reality show de um psicodrama. Tem uma ideia legal ali, né, que eu vou falar durante depois a resenha, mas assim, não é a ideia que está sendo feito como propaganda do documentário. Só que antes de continuar falando sobre essa decepção, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Então é assim, é uma garota, essa Sierra, uma jovem, que decidiu investigar o passado do avô violento, do avô tirano, do avô super abusivo, em todos os sentidos que você possa imaginar dela, porque a avó dela casou com esse cara aí nos anos 70 e inclusive fez com que perdesse relacionamento com a filha, e daí essa menina viu que esse velho aí era tão tóxico, né, que depois que ele morreu, ela e a família ficou tão dividida e ninguém se falava, e todo mundo tinha relatos de abuso e medo desse cara, tá, de várias coisas que ele fazia, dizia que ia cortar pescoço se não fizesse aquilo que ele queria, e casos de estupro e tal, que ela então ela ficou desconfiada que esse tiozinho, esse Jim, fora um serial killer, porque na época, em 1972 e 73, na cidade californiana de Santa Rosa, houve um serial killer que nunca foi identificado e que permanece não identificado, então o final não é impressionante, nada, né? Esse serial killer matou, assim, umas 12 adolescentes, menininhos, 12, 13 anos, pegava na estrada e tal, e matava, e deixava os corpos lá, e durante o contato que a mãe dessa documentarista e dessa moça teve com esse Jim, ele às vezes levava pessoas e falava, aqui foi encontrado um corpo, ou ele dava detalhes de como que alguma coisa tinha acontecido, enfim, essa neta postiça, né, porque ele não é a neta biológica dele, do cara, ela começou a investigar se esse Jim não era esse suposto serial killer. Só que aí no meio do documentário também ela já pira um pouco mais, achando que ele pode ser o assassino lá do Zodíaco, o Zodiac Killer, aquele lá de São Francisco, tá? Então o documentário tem 4 episódios, daria para ser em 2, porque essa menina fica investigando e conversa daqui, conversa dali. Qual que é a ideia boa que eu falei que tem no documentário? Porque eu falei que parece um psicodrama, né? Um reality show de um psicodrama. Porque a maior parte dessa família é composta por mulheres. Só tem um cara lá, o Michael, que também foi abusado por ele e tal. Essa família, ela usa essa oportunidade para contar, para falar, para assim exorcizar esses demônios, né? Como a gente faz em terapia, eles vão falar sobre o trauma e com isso eles vão tentar achar uma cura. Então isso daria um documentário bem legal, daqueles focando nas vítimas. No caso aí, então, uma história de um avô abusivo, né? Só que para isso ficar menos com cara de reality show, porque eles ficam falando entre eles. Tem o documentarista que fica, por isso que parece reality show, a rotina dessa família e a rotina dessa investigação, e eles, assim, se auto
muito autocongratulatório e falando para a moça o tempo todo, ah, você está fazendo um bom trabalho, não sei o quê. Só que em nenhum momento a gente tem, por exemplo, um profissional ou profissionais da área de saúde mental ou de terapia dizendo por que que essas coisas realmente são importantes. Porque quem não faz terapia ou quem não está muito ligado nesses processos pode achar que é bobagem, ou pode achar que não é importante, mas é. Só que não, o documentário queria, assim, ter essa parte da família, só que ao mesmo tempo com as teorias da moça de que o avô dela, postiço e não biológico, era um serial killer, que depois ela achou que fosse outro serial killer. E são nesses 4 coisas que você vai tendo um monte de evidências circunstanciais. Lembra, pessoal, que eu falei que eu vou dar spoiler mesmo. E aí eles conseguem achar DNA, e tem algumas coisas que são assim, realmente, depois que o Jim morreu, eles acham uma caixa de joias, né, bijuterias, só que essas caixas, sempre nessa caixa, só tinha um par do brinco, entendeu? Um brinquinho, um anelzinho, e parecia que eram coisas de adolescente, então pode ser um troféu, né? Ele morou e tinha o visual bem parecido com o que foi descrito nas fotos. Tudo bem, só que assim, havia uma cisão na ideia desse show, porque assim, queria falar sobre essa teoria, queria falar sobre a família sendo reestruturada e curada através do poder da fala e da tudo, só que assim, nunca trazia nessa parte da família uma coisa mais profissional. E aí, no final de contas, eles conseguem fazer um exame de DNA independente e levam para a polícia lá do lugar. E a polícia prometeu investigar. E aí acaba o documentário. Onde que está o final impressionante? Onde que está a revelação impressionante? Ah, Roberto, a revelação impressionante provavelmente é que a família agora está em paz, tal, tem o closure, eles entregaram tudo à polícia. Mas não é isso que o documentário está me falando no título. Está falando a verdade sobre Jim, the truth about Jim. Ela efetivamente não vem à tona. Porque provavelmente talvez nunca venha, ou vai ter que ter um outro documentário depois que a polícia fizer o exame de comparar os DNAs. Enfim, você vê 4 horas, 4 capítulos de documentário e que não funciona em nenhuma das 2 frentes em que ele poderia funcionar. Como verdade sobre o Jim é uma pataquada porque não tem. Como final impressionante, não tem. É impressionante como que alguém escreve uma sinopse dessa para enganar a gente. E no outra front que podia ser legal, que era, ok, foco nas vítimas, como eu falei, essa mulherada aí agenciando, né, se conduzindo, pegando a história delas e fazendo disso, confrontando esse passado, conversando com a avó dela. Por que que você ficou durante tanto tempo com esse cara que é super tóxico? Efetivamente a avó dela fala um pedacinho disso, porque eu fui educada para isso. Achei tão legal. Só que você precisava então ter um estofo para virar documentário, gente. Teria que ter um estofo de profissionais da área explicando alguma coisa sobre isso, porque senão ficou parecendo um psicodrama em forma de reality show. The truth about Jim is a lie, né? Essa verdade sobre Jim é uma mentira. Tá? Eu não achei horrível, mas eu me senti enganado por um monte de coisas e acho que é um documentário que não tem nada a ver. Tchau.